Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No nosso Brasil, hoje a gente vive um momento em que a PGR arquiva o pedido para investigar a cúpula da Previdência Social envolvendo o ex-ministro de Lula, Carlos Lupe, e condena Bolsonaro pelos casos do dia 8 de janeiro. É um total absurdo. O ex-presidente Bolsonaro veio à tona, disse o que sente e, claro, isso não vai ficar por menos. A PGR rejeitou o pedido de investigação contra o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o atual chefe do órgão, Volney Queiroz, e o ex-presidente do INSS. Tudo isso, sobre a representação que foi apresentada pela senadora Damares em maio, e a decisão do arquivamento foi divulgada na última quinta-feira que passou. Segundo a senadora, a cúpula da Previdência foi alertada sobre possíveis fraudes em descontos não autorizados em aposentadorias e benefícios previdenciários em 12 de junho de 2023, em uma reunião do CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Privada, mas não tomou providências para cessar as atividades suspeitas. Do outro lado da esteira, gente, um absurdo. Do outro lado da esteira, nós temos Bolsonaro, que veio à tona e disse o que está acontecendo e também mostrou o seu incontentamento com a decisão da PGR de condená-lo pelos casos do dia 8 de janeiro. Presidente, como foi que o senhor reagiu ao parecer da PGR? Injusto é você ver aqui no Brasil gente sendo presa por opinião, como o Daniel Silveira, como uma colega tua por publicar o salário de uma autoridade do judiciário lá no Rio Grande do Sul, pega uma multa de R$600 mil e cana, cadeia. Injusto é o humorista ser condenado à prisão. Nós estamos partindo cada vez mais para uma ditadura escancarada. É isso que está acontecendo. Qual crime eu cometi? Qual crime eu cometi? Como é que eu quebrei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Como é que eu liderei alguma coisa em Brasília se eu estava nos Estados Unidos? Não tem nenhum zap meu, nenhuma mensagem minha para ninguém. Dia 30 de dezembro eu parti, fiz uma live e parti. Falei que iríamos voltar, que não éramos igual à esquerda, respeitávamos a Constituição, jogava dentro das 4 linhas, respeitava a família. Em 2 meses, novembro e dezembro, 1º de novembro, eu falei numa coletiva aqui na Alvorada, começando como? Vão sentir saudades da gente? Só sentem saudades quando alguém vai embora, e dei um recado. Ao longo do caminho, botei fim a uma paralisação de milhares de pontos de caminhoneiros pelo Brasil. Se quisesse o caos, manteria os caminhoneiros fechando. Injusto é você ver aqui no Brasil gente sendo presa por opinião. Então Bolsonaro foi muito claro dizendo aquilo que ele pensa e obviamente que as decisões contra ele vão também pesar, porque o que eles querem nesse momento é colocar Bolsonaro contra a parede. Esse arquivamento das denúncias contra Carlos Lupe e outros envolvidos no caso do INSS é só o começo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou a denúncia apresentada pela senadora Damares Alves, que também está indignada com o que está acontecendo contra Bolsonaro. Damares, que tinha acionado a PGR para abrir uma investigação contra Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social. Na peça, Damares disse que o trio foi alertado sobre descontos indevidos de aposentados, porém não tomou providências. O rombo ultrapassou os 6 bilhões de reais. Os elementos indicados na representação sob análise aos mais não são suficientes para justificar a iniciativa e o início da investigação criminal contra os representados. A indicação de dispositivos ilegais que atribuem ao ministro da Previdência e ao secretário executivo da pasta a responsabilidade administrativa sobre a supervisão do INSS não constitui individualização mínima da conduta representada, não havendo indícios suficientes de autoria e materialidade
que justifiquem o início de uma investigação ou inclusão na investigação em curso. Ou seja, estão falando aqui que não existem provas para poder incriminar um ministro ou qualquer investigado. Isso é um absurdo. Foi comprovado por qualquer mídia, por qualquer jornal, impresso, online, digital. A Polícia Federal deflagrou várias irregularidades e estão dizendo aqui que não existe nenhuma prova, não há como colocá-los atrás das grades. Isso é um absurdo, gente. Aquele áudio vazado que a revista Veja publicou. Injusto é você ver aqui no Brasil gente sendo presa por opinião. Palavra na minha boca, essa delação está valendo. Ontem o Cid falou novamente que nunca ouviu a palavra golpe. Por que insiste nisso? Isso é um crime que estão fazendo contra instituições brasileiras. Aqui sim está alterando o Estado Democrático de Direito. Repito, eu sou primeira instância. Resolveram, no meio do processo, botar em última instância. Nessas audiências que estão tendo, só aparece o ministro Fux, o resto não aparece, já está com voto definido. 43 anos de cadeia? O que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Alexandre de Moraes cometeu um crime durante o período eleitoral. Ele não permitiu que eu fizesse live dentro da minha casa, que eu mostrasse imagens do 7 de setembro, que eu mostrasse imagens do Lula defendendo o aborto, mostrasse imagens do Lula ao lado de ditadores. Ele editou 3 resoluções de março ao final, até o segundo turno, que não podem. Essas resoluções, só antes de março, tem um período de 6 meses antes que não pode ser editadas. Ele fez isso para perseguir a direita, para derrubar a página, para prender gente, para desmonetizar. Nós tivemos empresários respondendo crime por causa de um emoji, um positivo que deu. Hoje em dia você vive num terror no Brasil. Você tem preocupação se passar um zap para uma colega tua, um colega teu. O que pode acontecer se alguém pegar? Já apagou o zap? Apaga. Exatamente. Estamos vivendo num momento do nosso país absurdo e tudo indica que vai piorar. Tudo indica que vai vir à tona mais coisa pior. E essa decisão da PGE, gente, só veio à tona para poder mostrar que sim, estão dispostos e já havia uma condenação de Bolsonaro em curso. Estavam só esperando o momento certo. E a cada nova declaração que o Bolsonaro faz, eles usam esses artifícios contra ele. Então, preparem-se, porque nos próximos dias, provavelmente, teremos Bolsonaro na cadeia. Infelizmente. Já volto com muito mais informação. Se inscrevam e, claro, deixem o seu like.